Imagine o terceiro dia após o apagão total. A torneira está seca, o calor é sufocante. Dentro do seu apartamento seguro, com as portas trancadas e as janelas vedadas, um inimigo silencioso começou a tomar conta do ambiente: o cheiro. Você cometeu o erro clássico de novato, continuou usando o vaso sanitário. Quando a caixa acoplada secou, você começou a usar sua preciosa reserva de água ou água da chuva jogada com baldes para forçar a descarga. Você achou que a gravidade faria o resto. Mas a gravidade, sem o fluxo constante de água da rua para empurrar os sólidos por quilômetros de canos horizontais, é traiçoeira. Lá embaixo, na tubulação principal do prédio ou na rua, a falta de volume de água criou uma rolha sólida de papel e dejetos. O caminho está bloqueado. O sistema de esgoto, que é uma maravilha da engenharia moderna, acabou de se tornar uma bomba relógio. De repente, você ouve um som vindo do banheiro. Um gorgolejo profundo, gutural, vindo do ralo do chuveiro. Gu. O vizinho do andar de cima, desesperado com o próprio cheiro, acabou de jogar um balde de água no vaso dele. Essa pressão hidráulica desce, bate na rolha de detritos e volta pelo caminho de menor resistência, o seu ralo. Uma lama negra, espessa e com um odor de decomposição inunda o chão do seu banheiro, espalhando-se para o corredor e para o carpete da sala. É o tsunami marrom, esgoto bruto de 3 andares voltando para dentro da sua casa. Você olha para aquilo em choque e percebe a realidade fatal. Você não tem água para limpar essa sujeira. Sua fortaleza acaba de se tornar uma zona de risco biológico inabitável. Para a maioria das pessoas que vivem na cidade, o vaso sanitário é um buraco mágico. Você aperta um botão, ouve um barulho de água e o problema desaparece para sempre. Essa conveniência nos deixou cegos para a complexidade da infraestrutura que mantém a civilização limpa. O sistema de esgoto moderno é uma besta sedenta. Ele não depende apenas da gravidade. Ele depende de volume e velocidade. Os canos que saem da sua casa são projetados para transportar sólidos flutuando em uma grande quantidade de líquido. Quando a cidade inteira está usando água, existe um rio subterrâneo constante que empurra tudo para a estação de tratamento. Quando a água da rua é cortada, esse rio seca. Os sólidos não flutuam mais, eles encalham. E pior, em cidades planas ou com muitos prédios altos, o esgoto não corre sozinho até o destino final. Ele precisa de estações elevatórias. São bombas elétricas gigantes que empurram o esgoto para cima e para longe. Se a energia elétrica acaba, essas bombas param. O esgoto para de avançar. E se ele não avança e você continua mandando mais coisa para o cano, ele só tem uma direção para ir, para trás. É aqui que entra o mito suicida da descarga com balde. Muitos preppers pensam: se acabar a água da caixa, eu pego a água da chuva ou da piscina, jogo no vaso com um balde e pronto. Isso é um erro logístico e físico. Primeiro, a física. Jogar 5 ou 10 litros de água num balde não gera a mesma pressão e volume que a descarga original combinada com o fluxo da rede principal. O que você está fazendo é empurrar o dejeto por 3 ou 4 metros de cano. Lá, ele perde o impulso e para. O próximo uso empurra mais um pouco e para em cima do anterior. Você está literalmente construindo uma barragem de concreto fecal dentro das paredes do seu prédio. Segundo, a logística. Num cenário de colapso, água é vida. Você vai gastar 10 litros de água que poderiam ser filtrados para sua família beber ou cozinhar para tentar se livrar de um problema que não vai embora? É um desperdício criminoso de recursos. Em 48 horas sem água corrente na rede principal, o sistema de esgoto do seu prédio está condenado. O vaso sanitário deixou de ser uma ferramenta de higiene e virou um ponto de acesso direto para uma fossa séptica entupida. Insistir em usá-lo é convidar a morte para entrar no seu banheiro. Se o cheiro de esgoto na sua sala não te assustou o suficiente, o que vem a seguir vai. Quando o saneamento colapsa, a civilização volta no tempo.
Nós saímos do século XXI e caímos direto na Londres de 1850. O esgoto exposto ou acumulado dentro de casa cria o cenário perfeito para o que os epidemiologistas chamam de bomba biológica. Você não precisa beber a água do vaso para morrer. Você só precisa cometer um erro microscópico. O mecanismo de morte aqui é a rota fecal-oral. Funciona assim: o vaso está sujo. Uma mosca doméstica pousa nas fezes. Suas patas peludas coletam milhões de bactérias e vírus. Essa mesma mosca voa até a cozinha e pousa por 2 segundos no arroz que você acabou de cozinhar, ou na borda do copo de água do seu filho. Pronto, o ciclo se fechou. Você comeu esgoto sem saber. Em tempos de paz, isso te daria uma dor de barriga e você iria ao pronto-socorro tomar soro na veia. Num cenário de colapso, não tem pronto-socorro, não tem soro. E pior, você provavelmente já está racionando água. É aqui que as doenças esquecidas voltam para reinar. Cólera, o assassino mais rápido. Ela causa uma diarreia tão violenta que o corpo humano pode perder 1 litro de água por hora. Sem reidratação intravenosa, um adulto saudável pode morrer de choque hipovolêmico em menos de 12 horas. Você seca por dentro. Febre tifoide e disenteria. Causam febre alta, dores excruciantes e diarreia com sangue. Elas enfraquecem você a ponto de você não conseguir levantar da cama para se defender ou buscar água. Hepatite A, um vírus resistente que ataca o fígado, transmitido por água ou alimentos contaminados por fezes. Ela te deixa incapacitada por semanas, com icterícia e fadiga extrema. Num mundo sem hospitais, uma simples diarreia é uma sentença de morte. A desidratação mata mais rápido que a fome. Ela confunde a mente, causa cãibras e falência dos rins. Imagine ver seu filho morrendo de sede. Mas cada gole de água que você dá a ele volta imediatamente como vômito, porque o sistema digestivo dele está comprometido por uma bactéria que veio do seu próprio banheiro. O seu apartamento, que deveria ser seu refúgio, virou uma zona de risco biológico nível 4. Cada superfície que você toca pode estar contaminada. Cada vez que você respira perto daquele banheiro fétido, você está inalando aerossóis de patógenos. Se você não isolar e neutralizar os dejetos humanos imediatamente, você não vai morrer de tiro. Você vai morrer cagando e vomitando no escuro. A única maneira de evitar esse destino humilhante é aposentar o vaso sanitário no dia 0 e adotar um sistema que a maioria das pessoas modernas considera nojento, mas que salva vidas. No momento em que a água parar de cair da torneira, você tem uma missão imediata. Vá ao banheiro, baixe a tampa do vaso sanitário e passe fita adesiva nela. Sele-a completamente. Aquele vaso está morto. Se alguém usá-lo, compromete a casa inteira. Agora, você vai implementar o protocolo do banheiro seco. Esqueça a ideia de cagar no mato, impossível em apartamento, ou de usar um balde com água. Você vai usar o sistema de balde gêmeo. A regra de ouro do saneamento de emergência é simples, mas crucial. Sólidos e líquidos nunca se misturam. Quando você mistura fezes e urina num ambiente sem oxigênio, como um balde fechado ou vaso entupido, você cria o ambiente perfeito para bactérias anaeróbicas. É essa mistura que produz o cheiro de esgoto insuportável e atrai doenças. Se você mantiver o sólido seco, ele quase não tem cheiro. O equipamento. Você precisa de 2 baldes de 20 litros, tipo de tinta ou margarina. Sacos de lixo reforçados, os pretos grossos, não os branquinhos de pia. E o mais importante, material de cobertura. O material de cobertura pode ser serragem, a melhor opção, cal virgem, mata tudo, mas cuidado com a pele, areia de gato ou terra seca peneirada. Balde 1. O líquido, xixi. Este balde não precisa de saco. A urina humana sai do corpo estéril. O problema é que, depois de algumas horas, a ureia vira amônia e o cheiro fica forte. Use o balde apenas para urinar. Quando estiver pela metade, descarte. A urina pode ser jogada no ralo do chuveiro ou da pia, se tiver um pouco de água para enxaguar depois, ou, melhor ainda, despejada na terra-jardim. Diluída em água, a urina é um excelente fertilizante rico em nitrogênio. Balde 2. O sólido, número 2. Aqui mora o perigo biológico. Primeiro,
Forre o balde com 2 sacos de lixo reforçados, segurança dupla. Segundo, coloque uma camada de 3 dedos de serragem ou cal no fundo. Terceiro, faça o serviço. Quarto, imediatamente cubra o dejeto com mais uma camada generosa de serragem ou cal. Nenhuma parte marrom deve ficar visível. A ciência por trás. O material de cobertura faz 2 coisas. Primeiro, a dessecação. A serragem chupa a umidade das fezes. Bactérias precisam de umidade para se multiplicar e fermentar. Secando o dejeto, você interrompe a decomposição podre. Segundo, o manejo de odor. A serragem atua como um filtro de carbono natural, prendendo o cheiro. O cal altera o pH, tornando o ambiente hostil para patógenos. Se você seguir esse protocolo religiosamente, um balde de dejetos sólidos pode ficar dentro de um quarto por dias, sem exalar cheiro de esgoto. Quando o balde estiver cheio ou pesado demais, você fecha o saco, tira o ar, amarra bem forte e prepara para o armazenamento. Pode parecer nojento falando agora, mas garanto a você, é 1000 vezes mais limpo e digno do que conviver com um vaso sanitário transbordando lama tóxica no meio da sua sala. Agora você tem um saco de lixo preto, pesado e cheio de perigo biológico na mão. O seu instinto imediato será se livrar dele o mais rápido possível. Muitos, no desespero, vão recorrer ao método infame das favelas vitorianas, o voo da morte. Simplesmente arremessar o saco pela janela ou na rua. Não faça isso, jamais. Se você jogar dejetos na rua em frente ao seu prédio, você está criando um fosso de doenças ao redor da sua própria fortaleza. O saco vai estourar. O cheiro vai subir para sua janela. E pior, a sujeira vai atrair uma legião de ratos e baratas que escalarão as paredes e trarão a peste bubônica de volta para dentro da sua casa. Você não quer morar numa ilha cercada por esgoto. A solução urbana, apartamento. Armazenamento temporário. Se você não tem terra para cavar, sua única opção é o armazenamento defensivo. Leve os sacos selados para a área mais ventilada da casa, varanda ou área de serviço. Coloque-os dentro de um recipiente maior com tampa, um latão de lixo ou uma caixa plástica organizadora, para evitar que animais rasguem o plástico. Jogue mais cal ou água sanitária por cima dos sacos fechados. Seu objetivo é conter o material até que o serviço volte ou até que você possa levá-lo para um local de descarte distante. É desagradável, sim, mas é seguro. A solução térrea, casa, quintal. A latrina de campanha. Se você tem quintal, cave. A regra militar é clara. A latrina deve ficar a no mínimo 30 metros de qualquer fonte de água, poço, rio ou caixa d'água, e deve ficar num terreno mais baixo que a casa, para que a infiltração não volte para você. Cave buracos profundos e estreitos. A cada uso, jogue terra por cima. Quando o buraco estiver a 30 centímetros da dorda, enterre completamente e cave outro. O problema do papel higiênico. Por fim, a higiene pessoal. Seu estoque de papel higiênico vai acabar em 2 semanas. E mesmo que você tenha muito, papel sujo num balde fede muito mais do que o dejeto coberto com cal. Aprenda com os asiáticos e árabes. Lave-se. Você não precisa de um bidê chique. Pegue uma garrafa PET de 500 ml, faça um furo pequeno na tampa com um prego quente. Isso cria um jato de água pressurizado quando você aperta a garrafa. Com apenas 200 ml de água, você consegue uma higiene muito superior à do papel, evita assaduras e infecções, e não gera lixo tóxico adicional. Num colapso, a garrafinha de lavagem vale mais que um rolo de neve folha dupla. Para entender como o esgoto derruba fortalezas, vamos olhar para 2 apartamentos no mesmo andar, 10 dias após o colapso. Apartamento 301. O vizinho da descarga com balde. Ele tinha comida estocada para 3 meses e um revólver. Mas ele não aceitou a realidade do esgoto. Ele continuou usando o vaso, empurrando os dejetos com água da chuva. No 5º dia, o sistema entupiu. O esgoto voltou pelo ralo. O apartamento agora cheira a amônia e decomposição. É impossível respirar lá dentro sem sentir náuseas. Moscas varejeiras estão por toda parte. No 8º dia, a filha mais nova começa a ter diarreia explosiva. Logo depois, a esposa. O ambiente se tornou tóxico.
eles não conseguem mais dormir ou comer lá dentro. Desesperados e doentes, eles decidem abandonar o abrigo, bug out. Eles saem para a rua, fracos, desidratados e carregando mochilas pesadas. Eles morrem em 48 horas, vítimas de oportunistas ou da própria doença. Não faltou comida, faltou higiene. Apartamento 302. A fortaleza higiênica. Este vizinho entendeu o perigo. No dia 0, ele passou fita silver tape na tampa do vaso e nos ralos. Ele montou o banheiro de balde com serragem na área de serviço. 10 dias depois, o apartamento não tem cheiro, o ar é limpo. A família usa a garrafinha de lavagem e lava as mãos com álcool em gel rigorosamente. Enquanto o vizinho do 301 está morrendo na sarjeta, a família do 302 está sentada na sala, jogando baralho e comendo arroz enlatado em segurança. Eles não precisam sair. A casa deles continua sendo um santuário, não uma fossa. Eles sobreviveram porque trataram o cocô com a mesma seriedade tática que trataram a munição. A lição é clara. Se você não controla os seus dejetos, eles expulsam você da sua própria casa. A lição final é suja, mas verdadeira. O apocalipse não vai ter cheiro de pólvora como nos filmes. Ele vai ter cheiro de esgoto. Se você negligenciar o saneamento, sua casa fortificada vai se tornar sua tumba. Não adianta ter fuzil e comida se você morrer de disenteria porque teve nojo de limpar um balde. A sobrevivência exige que você faça o trabalho sujo. Eu te pergunto, se a água acabasse hoje, você teria sacos de lixo de 100 litros e cal virgem estocados ou você só comprou munição? Comenta aqui embaixo. Tenho o kit sujo, estou pronto. Ou, só tenho balas, esqueci do banheiro. Agora, imagine que fez tudo certo. Você está limpo, seguro, alimentado e sua casa não tem cheiro. Mas você tem um novo problema. Você está surdo. A luz acabou, a internet caiu e o celular morreu. Você não sabe se o exército está vindo resgatar ou se a cidade vizinha foi bombardeada. O silêncio absoluto é o próximo inimigo que vai te enlouquecer. No próximo vídeo, o mundo ficou mudo. Vou te mostrar por que o seu rádio de pilha de R$50 vai valer mais que seu iPhone de 5.000. E como ouvir o que ninguém mais ouve. Se inscreve no canal e ativa o sino. O silêncio é a antessala do pânico. Até a próxima!